Então é com muita alegria no nosso coração que nós vamos estar lendo Marcos 8, né? Marcos é um capítulo da Bíblia. E a Bíblia está escrito a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem um respaldo do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela vem, a essência dela vem do próprio Deus. Então eu quero motivar você nesse desafio de você a cada dia mais se aproximar dessa palavra, se aproximar do reino de Deus através da palavra de Deus. Então você pode encontrar essa Bíblia, uma versão mais atualizada, é mais fácil de entender. Eu particularmente gosto muito dela. Você pode ler essa Bíblia escrevendo Bíblia, espaço, e-mail vivo no Google. Começa assim: certo dia dessa época, quando uma outra grande multidão estava reunida, o povo ficou novamente sem comida. Jesus chamou os seus discípulos para discutir a situação. Eu tenho pena desta gente, disse ele, porque já estão aqui há 3 dias e não ficou nada para comer. Se eu os mandar embora assim, sem dar-lhes de comer, vão cair de fraqueza no caminho, pois alguns deles vieram de uma grande distância. Teremos de achar comida para eles aqui no deserto? Perguntaram os discípulos com ironia. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. 7, responderam. Então ele mandou a multidão sentar-se no chão. Tomou os 7 pães e agradeceu a Deus, partiu-os em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que os puseram diante do povo. Eles encontraram também alguns peixinhos que Jesus abençoou e mandou os discípulos servirem. A multidão toda comeu até fartar-se, e depois disso, ele os mandou embora. Havia cerca de 4.000 pessoas na multidão aquele dia. E quanto às sobras foram recolhidas depois da refeição, havia 7 cestos, muito grandes, bem cheios. Logo depois, entrou com seus discípulos num barco e veio para a região de Dalmanuta. Quando os líderes judaicos do lugar souberam da sua chegada, vieram discutir com ele. Faça um milagre para nós, disseram eles. Algum sinal vindo dos céus, assim nós creremos em sua divindade. Ele respirou bem forte quando ouviu isto e disse, certamente que não. De quantos milagres mais vocês precisam? Por isso ele entrou de volta no barco e os deixou atravessando para o outro lado do lago. Mas os discípulos se esqueceram de levar pães antes de saírem, de modo que só tinham um pão no barco. Quando estavam fazendo a travessia, Jesus lhe disse muito solenemente: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e do rei Herodes. Que será que ele quer dizer? Perguntavam os discípulos um para os outros. Finalmente eles concluíram que ele deveria estar falando sobre o esquecimento de levar pão. Jesus percebeu o que eles estavam discutindo e disse-lhes: não é isto absolutamente. Vocês não podem entender, o coração de vocês é duro demais para perceber isto. Os olhos de vocês são para ver, porque vocês não olham. Porque não abrem os ouvidos e ouvem? Vocês não se lembram de nada mesmo? Como foi com os 5 homens que eu alimentei com 5 pães? Quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram depois? 12, disseram eles. E quando eu alimentei os 4.000 com 7 pães, quanto deixaram? 7 cestos cheios, disseram. E ainda vocês pensam que eu estou preocupado porque não temos pão? Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um homem cego e rogaram que o tocasse e o curasse. Mas Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Passou saliva nos olhos e pôs as mãos em cima dele. Pode ver alguma coisa agora? Perguntou Jesus. O homem olhou em volta, sim. Disse ele: vejo homens, mas não posso vê-los claramente. Eles parecem tronco de árvore, andando de um lado para o outro. Então Jesus colocou novamente as mãos em cima dos olhos do homem, e quando ele olhou bem, em sua vista, estavam completamente recuperadas, e via tudo claramente. Jesus o mandou para casa, para junto da sua família. Não passe pela aldeia, disse ele. Nisso Jesus e os discípulos deixaram a Galiléia e saíram para as vilas de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, ele perguntou-lhes: quem o povo pensa que eu sou? Quem estão dizendo a meu respeito?
Alguns deles pensam que o Senhor é João Batista, respondeu os discípulos. Outros dizem que é Elias, ou algum dos profetas do Antigo que voltou a viver novamente. Então ele perguntou: quem vocês acham que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Messias. Mas Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém, e daí em diante começou a falar-lhes acerca das coisas terríveis que ele sofreria, que seria rejeitado pelos anciões, pelos sacerdotes principais e pelos outros líderes, que seria morto e que seria levado novamente de 3 dias. Ele falava sobre isto com eles muito abertamente, de modo que Pedro o levou a um lado e chamou a sua atenção. O Senhor não deve dizer coisas assim, disse a Jesus. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e disse a Pedro, muito severamente: Satanás, vá para trás de mim. Você está olhando para isto apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Depois ele chamou seus discípulos e o povo para virem e ouvir. Se qualquer um de vocês quiser ser o meu seguidor, disse-lhes ele, deve pôr de lado os seus próprios prazeres, tomar sobre os seus ombros a cruz e seguir-me de perto. Se vocês insistirem em salvar a sua própria vida, você perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. E qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Porque há coisa que valha mais do que a alma dele. E todo aquele que se envergonhar de mim, da minha mensagem nesses dias de incredulidade, de pecado, eu, o Messias, me envergonharei dele quando voltar da glória do meu Pai com os seus santos anjos. Então que Deus produza no seu coração sede, desejo de ler a sua palavra, que Deus arranque todo pecado, toda iniquidade, que Deus revele a você a importância de ler a sua palavra, que nós não estamos perdendo tempo quando estamos em contato com a sua palavra. A sua palavra é algo muito precioso. A palavra de Deus é a palavra viva, é a palavra que dá vida, que dá esperança, que limpa o nosso coração. Se você gostou desse vídeo, dá um joiazinho aí no YouTube, inscreva-se no nosso canal, se você está assistindo pelo YouTube, e compartilhe. Logo embaixo do YouTube tem uma coisa muito legal, que tem lá, compartilhar. Compartilhe esse vídeo em outras redes sociais, no Facebook e outros. Vamos espalhar o reino de Deus, para a glória do nome de Jesus.